Nessa história one shot de Death Note, já se passaram 9 anos desde que o L foi morto pelo Light Yagami, o Kira original que a gente conhece, e 3 anos já se passaram desde que o Kira foi morto pelo Shinigami Ryuki. O início da era do Kira no mangá começou no dia 28 de novembro de 2003, e ele entrou pra história e acabou mudando o mundo pra melhor. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porém, o seu reinado durou apenas 8 anos, já que no dia 28 de janeiro de 2010, a sua era chegava ao fim. Agora estamos no ano de 2013 e um novo portador do Death Note apareceu, e o seu público-alvo são os idosos. Mas por que ele faz isso? Por que só os idosos? Agora o Nier precisa investigar e levar esse novo Kira à justiça. Fica ligado, Nerd Doidão, porque agora vocês vão conhecer a história do Sekira e o legado do L, aqui na... Fala aí, Nerd Doidão, belezura? Aqui é o Gabriel e bom, cambada. A história começa assim. Logo após a ausência do Kira depois do Light ter sido descoberto pela equipe de investigação e logo em seguida morto por Ryuki, o Japão e alguns lugares do mundo continuavam a tratar o Kira como um deus, o grande deus do Japão, que acabou com as guerras e reduziu 70% da taxa de criminalidade do mundo. Não foi revelado ao mundo que o Light era o Kira, galera. Toda a descoberta do Nier no final permaneceu em segredo. E logo depois começaram a surgir boatos de que o Kira estava morto. Outros diziam que ele só estava descansando e que um dia ele voltaria para julgar os criminosos de novo. O Nier aparece sentado em uma sala cheia de computadores e brinquedos. A morte do L nunca veio a público também, e o Nier continuava a resolver os casos que só o L conseguiria resolver. Então a presença do L no mundo continuou viva, já que o Nier se tornou o novo L e seguiu com seu legado. Então ele percebeu que um novo Kira havia surgido. O Japão é o país número 1 do mundo em relação à expectativa de vida, mas ele acabou caindo para a 6ª posição. E do nada, uma onda de mortes de idosos começaram a ocorrer por todo o país. Alguns morriam de parada cardíaca, outros idosos só sofriam mortes por doenças, mas nenhuma morte acidental foi registrada fora o normal. Os primeiros a perceberem o retorno do Kira não foram os seus seguidores, que sempre oravam pelo seu retorno, e nem o L atual, e sim a galera da internet. A notícia se espalhou como uma bomba, e todos começaram a falar sobre a volta de Kira. E em poucos dias, muitas pessoas começaram a acreditar na ressurreição de Kira, e a dizer que ele traria uma morte tranquila e pacífica aos idosos que assim desejassem. Aqueles pobres idosos que estavam sofrendo por alguma enfermidade sem cura e só queriam morrer logo de uma vez, ao ter que dar trabalho para sua família. A internet foi inundada com fotos de idosos e das suas famílias pedindo pelas suas mortes. No jornal é claro que as pessoas iam falar sobre o caso, né? Mas peraí, onde é que tá o Ryuki nisso tudo? Onde tá o Sekira? Calma lá, Nerd Doidão, calma lá. O Ryuki vai aparecer daqui a pouquinho, vocês vão ficar surpresos na hora. Bom, continuando. Em um gabinete na agência de polícia de Tóquio, vemos o mesmo grupo que trabalhou junto do Light do caso Kira. Eles estavam reunidos para começarem a trabalhar nesse novo caso. Todos ali sabiam que um novo caderno estava nas mãos erradas, e o Matsuda se pergunta se o Nier tinha queimado o caderno verdadeiro ou se tinham substituído ele. Mas o comissário Raizawa diz que não importa se foi o mesmo caderno que o Light usou, o Shinigami pode muito bem ter trazido outro pro mundo dos humanos. Um novato chamado Yamamoto diz que não consegue acreditar em toda essa história que eles passaram juntos. Eles debatem que o novo Kira é um japonês, já que ele mudou a posição do país, reduzindo a expectativa de vida. Eles perguntam por que o Nier ainda não entrou em contato com eles. Provavelmente ele já devia saber disso, mas cedo ou tarde ele ligaria. Do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, o Nier estava numa sala grande montando uma espécie de cidade com cartas de tarô. 2 de seus assistentes entram na sala e perguntam se ele já sabia o que estava acontecendo no Japão. Ele diz que sim, mas que tinha algo mais importante para fazer agora. Eles dizem para ele que isso só pode ser o caderno da morte, e o Nier tinha 100% de certeza nisso, mas ele não parecia interessado nesse caso. Eles perguntam por que ele não está fazendo nada. O Nier diz que está pensando. Eu estou pensando no que o L faria. O assistente diz que todas as mortes foram por doença e que pode ser difícil localizar esse novo Kira. E o Nier fica enjoado quando ficam chamando esse novo portador de Kira. Para ele isso é uma grosseria. Ele achava esse novo portador um lixo, que não chegava nem aos pés do verdadeiro Kira. Eles começaram a especular quem pode ser esse sujeito. Então o Nier deduz que faz sentido ser um jovem do que um idoso, já que um idoso não teria muita energia e força de vontade para ficar grudado na internet o tempo todo escolhendo quem matar. Esse caso tem muito mais cara de um jovem matando um avô que está sofrendo e deseja morrer. E assim ele acha que está fazendo certo. O Nier diz que pode ser só um imbecil, alguém que não passa de um assassino sem graça e que o L não o colocaria no mesmo patamar que o Kira original. O Nier deu a ele o nome de Sekira, para não chamarem ele de Kira. E esse nome, galera, Sekira soa como um Kira de 3ª categoria, ou um Kira barato. Por isso o nome, Sekira. Mas todos eles estavam preocupados, menos o Nier, né? E eles não podiam deixar o autor à solta. Do nada o Nier lança o papo.
eu só conversei uma vez com o L. E eles ficam sem entender nada. Então o Nier começa a falar da vez que conheceu o L, antes dele se envolver nos eventos da história original. Ele e os outros órfãos da Wem's House tiveram a oportunidade de conversar com ele. Ele contou que o L só transmitiu a sua voz, mas observou tudo por uma câmera. O pessoal fez várias perguntas e ele respondeu cada uma delas. O L disse o seguinte naquele dia: eu não faço isso por senso de justiça. Gosto de resolver casos complicados. Se pensarmos no bem e no mal pelas lentes das leis atuais, também sou um vilão que fez muito mal. Sou como vocês, quando querem resolver os romances policiais, enigmas e jogos o mais rápido possível. E pra mim isso é só uma brincadeira, um hobby. Por isso eu só pego casos que me interessam. Não é por justiça, só não gosto de perder. Faço qualquer coisa pra conseguir resolver. Sou uma pessoa suja. Bem, né? Isso aqui mostrou mais um pouco da personalidade e das ideias que o L tinha quando era vivo, né? Inclusive, galera, tem um vídeo falando só sobre a história do L aqui no canal, viu? E como ele ficou tão rico assim sendo apenas um órfão. O vídeo vai estar aí no card ou na descrição pra vocês conferirem depois, beleza? Corre lá pra ver que esse tá muito legal. Beleza, mas continuando. A partir daquele dia, a admiração que o Nier sentia pelo L só aumentou. E naquele dia, ele e o Melo tinham chamado a atenção do L. Eles não fizeram nenhuma pergunta, só ficaram observando o que acontecia com olhares intensos. Depois o L considerou que o Nier e o Melo seriam os seus sucessores dignos de continuarem o seu legado. A assistente diz que é uma história interessante, mas pergunta o que isso tem a ver com o caso atual do Sekira. E era nisso que o Nier estava pensando, no que o L faria. Eles falam que ele não precisa ficar pensando no que o L faria, eles só precisavam resolver tudo da sua maneira. Então ele sugere um plano, revelar ao público o poder de Kira, o Death Note, o método usado e a existência de Shinigamis. E a polícia começaria uma busca intensa para achar o caderno, e todos que tocarem nele poderiam ver Shinigamis, é claro. Isso causaria um pânico na sociedade e podia gerar uma onda de homicídios. Eles discordam do plano. A assistente diz que o L nunca usaria um método burro desses que causaria desordem no país, e se embolaria outro plano mais cauteloso. Então o Nier continuou pensando no que o L faria nesse caso. Ele se cansa da conversa e pede para eles irem embora educadamente. E agora, galera, somos levados ao mundo dos Shinigamis para ver o que tá rolando por lá. E quem aparece? O Ryuki, é claro, o Shinigami safado que gosta de perder o caderno. Por incrível que pareça, galera, ele tá lá de boa na dele. Nessa história aqui, pessoal, ele não perdeu o seu caderno e nem deu pra um humano escolhido a dedo. Eles já sabem o que tá acontecendo no mundo dos humanos. Daí outro Shinigami aparece e pergunta pro Ryuki se não foi ele quem deu o Death Note pra um novo humano dessa vez. O Ryuki diz que não foi ele, e sim a Meadra, uma Shinigami fêmea que queria um pouco de diversão. Então o Ryuki explica que ela foi ao mundo dos humanos e voltou com uma porrada de maçãs. Do nada, né? Daí ela pediu outro caderno pro velho, que é o Rei Shinigami, né? Em troca de umas maçãs, é claro. E ele simplesmente aceitou. Agora eu não sei como a Meadra conseguiu essas maçãs, galera. Não sei se ela deu o caderno dela em troca de maçãs, eu não sei. Só diz aqui que ela voltou com uma porrada delas. Daí ela conseguiu 2 cadernos e deu o outro pro novo portador, né? Que é o Sekira. E o Ryuki ainda ganhou umas maçãs dela, né? Aliás, eles são amigos. E no final vocês vão entender tudo. Então continua aí. Bom, de volta ao mundo dos humanos, a TV Sakura ia lançar uma transmissão ao vivo durante toda a madrugada até o amanhecer. Se tratava de um debate minucioso sobre o retorno de Kira com aqueles que são pró e anti-Kira. E começa o debate, né? Todos os participantes estão ocultos atrás de uns painéis por motivos de segurança. E eles começaram, uns que eram a favor do retorno e outros que não eram. Outros adoravam o Kira, dizendo que ele é a justiça que julgava os criminosos e também um Deus que vê no coração dos idosos e de suas famílias o desejo que eles têm de os verem descansar em paz. Outro discorda disso, dizendo que o Kira que julgou os criminosos era a justiça, mas esse Kira de agora tá longe disso. E aí começou, né, uma discussão de princípios de que as vidas dos idosos importam. Outro carinha mais novo diz que isso seria um privilégio. Seria um privilégio morrer pelas mãos do deus Kira. Ele disse que queria que o Kira o matasse logo. E todos começaram a dizer que queriam morrer por Kira. Um grande alvoroço aconteceu no estúdio. E os participantes derrubaram os painéis e todos apareceram e começaram a gritar: "Isso mesmo, o Kira vai nos matar! Me mate, mestre Kira, me mate!" O Matsuda, Raizawa e Yamamoto estavam vendo a transmissão chocados com tudo aquilo. E do nada aqueles jovens rapazes pedindo por suas mortes sofreram de parada cardíaca no programa, ao vivo, morrendo no local. E os fanáticos começaram a gritar: "Vida longa ao Kira!" A TV Sakura saiu do ar e os detetives confirmaram que foi o Death Note. Eles precisariam deter o Sekira a qualquer custo. Do nada uma transmissão com o L estampado aparece nas telas de todo o Japão e todos entenderam na hora. Era o L que ia se pronunciar sobre o caso. Ele se apresenta a todo mundo como L e diz que não pretende se envolver no caso dos assassinatos em massa no Japão. Todos ficaram perplexos. O quê? O L não vai se envolver? O L continua dizendo: "Só garanto que o responsável pelos assassinatos não é o Kira. Se fosse o Kira, eu o enfrentaria, mas não vou me envolver nesse caso. Este criminoso não desperta o meu interesse e não me envolvo em casos que não estou interessado."
passado. Acho que a polícia do Japão é quem deve resolver os casos dentro do território do seu país. Mas não faz sentido eu piratear o sinal só pra dizer que não vou me envolver. Eu vou expressar minha opinião pessoal sobre esse criminoso, seu assassino. E assim termina a transmissão. O Raizawa e sua equipe ficam desapontados com o Nier, então eles decidem seguir por conta própria nesse caso. A meadra, a Shinigami aparece do lado do portador do Death Note, do Sekira. O usuário parecia ter congelado com aquelas palavras. A assistente do Nier se pergunta se era isso que o L faria. O Nier se pergunta se ele não agiu muito como o L, mas seu assistente fala: imagina, além disso, Nier, você já é o L. Calma lá que ainda não acabou, pessoal. Mas eu vou dar aqui a minha opinião sincera sobre essa atitude do Nier. Olha, pessoal, pra ser sincero com vocês, eu não gostei muito do Nier não, pessoal. Na verdade, eu nunca curti muito ele como L. Ele tá sempre querendo parecer com o L, né? Mas na minha opinião, o L original é muito superior. O Nier não chega nem aos pés do L. Mas a explicação do L em só se envolver em casos que lhe interessam meio que faz sentido. O Nier acabou fazendo o que o L faria no final. Será mesmo? Será que o L ia deixar esse caso pra lá só por falta de interesse? É, eu acho que não, viu? O Nier passou o tempo todo só nos Estados Unidos construindo um prédio de cartinha e tal. Ele nem conseguiu pegar o Minoru Tanaka na história do Akira, galera. Ele só ficou especulando as coisas e tal. Se bem que o plano do Minoru era perfeito, né? Acho que não tinha como pegar ele. Ou será que tinha? Será que o L original conseguiria pegar o Minoru Tanaka, galera? Bom, isso aqui é papo pra outro vídeo. Mas olha, eu acho que sim, viu? Beleza, continuando. A meadra volta pro mundo dos Shinigamis e se encontra com seu amigo Ryuki. Ela parecia meio decepcionada e achando tudo uma chatice porque a diversão tinha acabado. Tinha começado a ficar interessante quando o Sekira matou os humanos na televisão. Mas aí do nada ele ficou pálido depois de ouvir as palavras do Nier e passou 3 dias olhando pro nada. Daí de repente ele gritou e escreveu o próprio nome no caderno. A meadra não conseguiu entender isso. Mas aí o Ryuki explica pra ela uma coisa que o Light disse pra ele uma vez: que humanos precisam de um espírito forte e convicção pra usar o Death Note. O humano que a meadra arrumou era fraco demais, por isso ele não aguentou a pressão. A meadra achou isso muito difícil e disse que nunca ia conseguir fazer que nem o Ryuki fez. Olha aí o Ryuki, rapaz, esse Ryuki é um safado, né? Ele tá convertendo os outros Shinigamis pra fazer o mesmo que ele, só pra ele poder ter mais maçãs e um pouco de diversão. E a história acaba assim, pessoal, com o Ryuki comendo uma maçã e rindo da situação. É, pois é, né? Eu sei. Essa é a história do Sekira, mas não mostra nada do portador dessa vez, galera. Não mostra quem ele é, nada. Tem que ser sincero pra vocês que eu fiquei meio frustrado por causa disso, pessoal. Mas foi uma história diferente, né? Tá mais pra uma história do Nier assumindo o legado do L, na verdade. Eu acho que essa foi a ideia que o mangá quis passar no final, pessoal. E esse Sekira era só um Zé Ruela, um Zé de terceira categoria querendo ser o verdadeiro Kira, e que ele não tinha convicção suficiente pra usar o Death Note. Essa é a mensagem que esse one shot quis passar. Não importa, o Light Yagami é superior, ele foi o maioral, ele é o verdadeiro Kira. E essa, pessoal, foi a história do Sekira, o portador que só matava idosos. E assim fechamos os conteúdos de Death Note aqui no canal, galera. A gente trouxe todos os one shots lançados, basicamente, as histórias curtas desse universo. Vai estar tudo aí na playlist pra vocês verem, beleza? Pessoal, eu quero agradecer vocês rapidinho. Muito obrigado pelos 13k de inscritos, pessoal. Agora nós já somos 13 mil nerds doidões. E eu só tenho a agradecer, pessoal, muito. Vocês são fera. Sem vocês, a gente não estaria aqui hoje. Muito obrigado por tudo, pessoal. Muito obrigado pelo apoio e pelo acesso. Eu vou ficando por aqui. E não se esquece, se você curtiu o conteúdo e é nerd doidão como a gente, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Vejo vocês no próximo vídeo, só aqui, né, na Nerdwood.